no acervo da Serra Rebouças. A questão dos mapas são pouco visíveis porque a gente tem muitos os contratos de prestação de contas. Nos contratos de prestação de contas, principalmente no Ministério dos Transportes, você tem plantas de toda a evolução urbana da cidade do Rio de Janeiro. Tem um projeto original das notas? Provavelmente sim, nós temos. Porque se eu não conseguir ainda... No álbum do Arquivo Nacional você encontra uma referência e lá dentro do GIF a gente tem. Com relação às fazendas, que alguém estava falando, tem as duas fazendas, Werneck e Pau Grande. E o grande problema que está acontecendo com os acervos das fazendas é a comercialização por leilões. Um conjunto muito grande de documentos, porque eu represento o Arquivo Nacional nos leilões. A gente vai lá e confisca, faz parte. Né? E aí a gente está verificando que muitas coleções privadas estão sendo dilapidadas nos leilões. Eles estão jogando aos poucos. Isso é um problema muito sério. As fazendas, principalmente do Norte e Nordeste, você tem aquelas listas de escravos que você tinha que pagar os impostos, que você tinha uma lei específica, não me lembro agora, em que o sujeito tinha que listar e dizer o valor do escravo. E essas listas são maravilhosas, porque dizem assim, por exemplo, Fulgêncio, 60 anos, mestre carpinteiro, depois é Benedito, 15 anos, aprendiz carpinteiro, uma coisa fantástica, mostrava assim, a organização de ofício, fazenda, tudo isso. Isso é muito interessante. E esse material está sendo comercializado como se fosse um documento que as pessoas colocam num quadro na parede. Então a gente vai aproveitar que o IFAM está aqui com o Paulo, porque existe uma normativa do IFAM de 2007, depois dos furtos, né, que eu acabei me tornando uma especialista nisso, por isso que a gente vai nos leilões, e agora é ruim porque os leilões são online. Antes a gente sabia onde eram os leilões, chegávamos lá, na hora que ia comercializar a gente levantava. Hoje em dia os leilões são online e a gente se perde. Mas existia uma normativa do IFAM de 2007, normativa número 1, que todo leiloeiro tinha que colocar o que ele ia leiloar e a quem pertence. Só que essa lista nunca foi atualizada e não está lá. Isso nos ajudaria muito, porque se forem documentos roubados da fazenda, a gente não tem. Então talvez ajudasse se o IFAM também pudesse, né, nos ajudar nisso. Eu acho muito interessante dizer assim, já houve pesquisa nesse país sem OCR, porque eu também acho que a gente está criando pesquisadores hoje em dia que vem aqui, mas não tem busca de OCR, busca de OCR é busca... Às vezes... Mas o problema não, do OCR é que as pessoas não percebem. que se tem um pontinho... Você só vai no ponto específico, então você perde todo a dinâmica, o entorno. Então você não lê mais o jornal. Ao não ler mais o jornal, você só faz a história do ponto específico. Vou só passar para as 3 perguntas e aí a gente volta. Esse senhor de azul que eu não sei. Bom dia, meu nome é André, sou graduando agora pela Viga de Almeida. E a minha pergunta se refere a esse processo da... Desculpa, quem é que está falando que eu não sou? Desculpa, aqui. Bom, era ele aqui de azul, mas... Não tem problema. Mas tudo bem, vai você e eu passo para ele, não tem problema. Então, a partir da década de 90, segundo a historiadora Hebe Matos, da qual eu já li bastante e foi muito significativo, esse aumento de historiadores buscando esse processo de escravidão negra no Brasil. E assim, por conseguinte, também a maior utilização de fontes, sem ser aquelas fontes tradicionais, um novo tipo de fonte para variar. Minha pergunta é se, até foi trago em pauta anteriormente, se essa influência veio por parte europeia também. Se por parte daquela famosa terceira geração das análises, que se começa a pensar num novo paradigma histórico, como a história da humanidade. Se tem certo peso na historiografia brasileira na década de 90. Se ela tem peso suficiente ou se é mais uma parte de um processo de comemoração não, de memória da questão de cenários de abolição. Se é uma coisa própria da historiografia brasileira ou se é mais uma influência europeia de fora daquela geração das análises de Burke e Arié, a terceira geração dos análises. Agora é esse rapaz aqui e depois o Jorge. Alô? Bom dia, gente. Eu sou Aderaldo, sou professor de História, fui aluno da EF.
pela UF, Grupo Médio, da Ismênia também. E parabenizar a apresentação dos dois palestrantes. A minha questão seria, a educação sempre foi um instrumento privilegiado de combate ao racismo, do ponto de vista do movimento negro, que é um movimento que eu participo desde o início de 80. Então, as experiências educativas, né, elas sempre tiveram um papel importante nesse processo. Então, eu queria perguntar para ela se ela acha que, dentro desse panorama que ela apresentou, se não poderia também ser incluído uma historiografia de historiadores da educação, né, que foram ao século XIX, né, sobretudo o período do Império, né, e foram historicizar toda essa experiência daquele período em termos educativos, relacionados à escolarização ou ao próprio processo de educação de uma maneira geral. Porque durante muito tempo isso foi silenciado. Né? Parecia que naquele período, né, o negro, seja liberto ou livre, não tinha estudado, não estava na escola, e o escravo também, apesar das interdições que existiam em relação ao escravo. E o próprio material didático dos ensinos de história, por aí, os estudantes, de maneira geral, entendiam a imagem, tinham uma imagem de que aquele período, né, o negro, primeiro, era escravo e não tinha ido à escola. Então, acho que essa historiografia, ela também tem um papel importante. Não sei, a minha questão seria se a Hebe concordaria com isso. Até porque, do ponto de vista da luta política contra o racismo, né, isso foi sempre um ponto fundamental do movimento negro. A lei de 2003, né, a 10.639, né, ela surgiu como demanda do movimento negro, mas a gente sabe que essa é uma luta e uma demanda que vem da geração de 40 à frente, com o Dias de Nascimento à frente dessa geração, já colocava questões sobre isso. E as pesquisas que eu estou fazendo sobre um determinado personagem que também foi silenciado, né, não silenciado a partir de 30, porque no período de vida dele, ele nasceu em 1858, viveu até 1930, ele era uma figura reconhecida na imprensa, tinha um valor muito grande, era um professor, né, conheceu todas essas figuras centrais que a gente conhece, como André Rebouças, José Patrocínio, né, conviveu com ele em muitos aspectos. Então a minha questão seria essa, é o Emetério José dos Santos. E é interessante porque o Emetério José dos Santos, eu estou pesquisando uma pessoa que nasceu em 1858, né, e eu chego a uma militante do movimento negro, que no mesmo período em que eu comecei a participar, participou das instituições do movimento negro e é parente dele direto, inclusive tem o sobrenome dele. Quer dizer, uma coisa, né, que dá o que pensar. Ele não foi escravo, apesar de ter sido, nasceu, segundo as informações gerais, como foi filho de escravo, né? Mas teve um papel central como um professor, né, e buscou questionar as teorias da época e a educação como um instrumento de cidadania. Então, acho que essa historiografia tem um papel importante e eu queria ver como é que a Hebe pensa aí. Se você quiser passar para o microfone para o Jorge que está atrás, obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Luiz Rocha, sou do Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Parabenizo mais uma vez a ação do Arquivo da Cidade com esse evento, também aos dois palestrantes ótimos, excelentes. Eu tenho duas perguntas. Uma, rapidamente, para o Sátiro. Agora anda, né, todo o esforço feito para a criação do Guia dos Fontes. Não vou nem perguntar se alguém, né, tem interesse em retomar toda aquela coisa, eu sei que isso atualmente é possível, mas quanto existe alguma possibilidade de reedição da obra, de colocação na internet, enfim, né, de acesso a todo o trabalho, né, que foi feito naquele período. E a Hebe, aí eu vou te contar um pouquinho de uma historinha rápida.
Lá no museu, ao longo dos anos, a gente vem assistindo um declínio sistemático da procura por fontes sobre escravidão. Fontes, no caso, judiciais, tá, gente? Isso em detrimento, claro, né, tá aparecendo novas possibilidades para pesquisas. Os pesquisadores que nos procuram têm outros interesses, questão da mulher, questão da violência. Cada vez mais se procura trabalhar com um tempo presente, né, tal que nos causa sérios problemas judiciais ali dentro, de acesso a esse material, enfim. A minha pergunta é, você enquanto historiadora, tendo acesso a várias pesquisas, sendo assim mesmo, né, uma pesquisadora, como é que você está vendo essa questão, talvez de uma necessidade de uma revalorização das fontes para uma história da escravidão? Isso realmente existe ou é apenas esse declínio, é apenas uma situação de uma instituição em particular? Como é que você, no contato que você tem com outros historiadores e pesquisadores, há quantas anos essa questão da procura por fontes da escravidão? Obrigado, bom dia, parabenizo a mesa, aos palestrantes, maravilhoso, e também, assim como aos organizadores desse evento. Eu sou ator, o Dr. Humberto Adame, presidente da Comissão da Verdade, ele rapidamente citou meu nome ali, falando no trabalho que eu faço, e como ator eu escrevi, a partir das biografias da doutora Lígia Ferreira. Ela doutorou-se na Sorbonne, em Paris, a tese dela foi Luz Gama. Então montei uma peça de teatro. Então minha questão é, onde a gente apresenta, eu e a Trine Biaelli apresentamos a peça Luz Gama na universidade, escolas, em qualquer lugar, até numa praça a gente pode apresentar, as pessoas ficam muito impactadas ao conhecerem a história dele, um herói nacional, nesse momento em que carecemos nesse país, né, de verdadeiros heróis, e Luz Gama foi a primeira voz da abolição no Brasil, o verdadeiro precursor do abolicionismo, a primeira voz da literatura negra no Brasil, e assim como ele, outros e outros, né, vou citar tantos outros, digamos, heróis negros nacionais esquecidos através aí desse silêncio. E assim, a minha pergunta fica aí, existe, até desculpe a minha ignorância, existe algum movimento, alguma cobrança no sentido de estimular os professores das redes estaduais e municipais do Brasil, do Rio de Janeiro e do Brasil, no sentido de conscientizarem mesmo os professores, de enfatizarem a importância de contar a nossa história, a nossa memória, da nossa contribuição, como o próprio Luiz Gama diz, em nós até a cor é um defeito, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. E esta cor fundamental, e esta cor tão semelhante à da terra, abriga sobre sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. E assim como ele, outros e outros promoveram a importância da história da África e a contribuição dos nossos antepassados a esse país. A minha pergunta é, há um movimento no sentido de conscientizar, de passar todo esse conhecimento de vocês, que é fundamental? Eu estou aqui realmente emocionado, porque quando muito jovem, a minha vontade é de ser historiador. E ao descobrir que o ator bateu mais forte, e no momento em que eu conto através do teatro, através da arte, a nossa história, encontro vocês aqui, é altamente gratificante para mim. Então minha pergunta está aí, existe algum movimento? O que é que nós juntos podemos fazer para levar tudo isso às escolas brasileiras? Vamos primeiro passar essas três perguntas e depois a gente vai. São quatro. Deixa eu lembrar aqui, vai ser pela ordem. Ah, sim, a questão das gerações. Olha, todos nós, se você pensar em termos de anos 80, todo mundo leu as terceiras gerações dos análises, mas eu acho que não foi o fundamental, não. O fundamental em termos de história social da escravidão é a segunda geração dos análises, no meu caso, o caso de todo mundo da história demográfica e social, que começou com história agrária. Então, é a geração do Tupi, do Leroy Ladurie, do Vidal, né? Da história serial, então não é a terceira geração, não é a mentalidade, e a história social inglesa, o Bolton, o pessoal da história vista de baixo. Então acho que essas são as duas grandes influências.
E a gente acaba fazendo algo muito próximo, vai encontrando, acho que a gente é influenciado, acho que a gente fez junto, mas depois vamos teorizar com eles com a microhistória italiana. Né? Então, eu acho que essas são as referências internacionais que vão dialogar com esse movimento dos anos 80 e 90. A terceira geração vai impactar em outros campos da historiografia brasileira, mas eu acho que menos na história social da escravidão. Bom, a historiografia da educação, sem dúvida, Geraldo, é importantíssima. Eu faço essa palestra de 2007, né? Agora eu acrescentei aí a volta das discussões estruturais, mas o fato é que 90 a expansão é tão grande, a partir de 2000 eu não consigo controlar tudo. Né? Então a história da educação, eu sei que é um ramo importantíssimo, eu conheço alguma coisa, principalmente quando pensa nessas trajetórias, tipo o Emetério, eu já tive em banca sobre ele, mas eu não consigo controlar. E eu acho que isso que é o impressionante, né? A força da produção historiográfica sobre o tema de dar visibilidade a esses personagens, né, como o Luiz Gama. Então aí eu acho ainda mais icônico o André Rebouças, né, a força do personagem, mas dos outros que estavam invisibilizados. Né, o Emetério, é muita gente. Eu sempre cito esse encontro de 2012, se vocês quiserem estar online, chamou Pós-Abolição, Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, foi no 14, 15 e 16 de maio de 2012, e a gente fez uma chamada geral, teve gente vindo, né, dos Estados Unidos, da Argentina, da Europa, para participar, mas a maioria de pesquisadores brasileiros, e eu fiquei impressionada com o volume da produção do ponto de vista de biografias negras, né, mas também da experiência do pós-abolição, da discussão de experiência de políticos. O que parecia assim, aquela coisa que não tinha fonte,